Olá pessoal, a aula hoje é sobre sintaxe, né? Período simples e composto, né? Que faz parte, né? O período simples e composto faz parte da análise sintática, tá? Da sintaxe. Então vamos ver um pouquinho sobre esse tema. Conceituando, né? Então vamos conceituar, né? O que é sintaxe? Sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e das frases no discurso, bem como a relação lógica das frases entre si. Então, a sintaxe nada mais é do que o estudo de como as palavras são organizadas, né, dentro de uma frase e quais são as suas funções ali, né? Então, dentro da sintaxe, nós temos a análise sintática, né, que é o estudo da frase, tipos de frase, né, estrutura das frases, a oração, o período, né, nesse sentido, o que é uma análise sintática. Os termos essenciais da oração, o nome já diz, termos essenciais. Então, são os termos que eles fazem parte, que eles são essencial, né, que sem eles a frase fica incompleta, né. Então, seria o predicado, o sujeito, né, a classificação do sujeito, a classificação dos predicados e assim vai. Os termos integrantes, eles integram, né? O nome já diz, integrante, de integrar, né? Aí a gente fala dos complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, né? E nós temos os acessórios, né? Termos acessórios da oração. O nome já diz, ele é acessório. Então ele está ali para adornar, para deixar melhor a frase, né? Que a gente aí são os adjuntos, aposto, vocativo, que a gente vai vendo isso ao longo dos anos, né? Vocês vão vendo todos eles. Mas nesse momento, o foco principal é a sintaxe, né? Que é a análise sintática, né? Esse é o termo que nós vamos usar agora. E em cima da análise sintática, nós vamos trabalhar períodos, né? Período simples e período composto. Análise sintática, né? Como nós já falamos, o que é análise sintática, né? Então, dentro da análise sintática, nós temos 3 segmentos. Nós temos a frase, a oração e o período. Frase é toda palavra ou conjunto de palavras que constitui um enunciado e ele tem sentido completo. Você ouve e você consegue entender o que ele está querendo dizer, né? Exemplos, né? Que dia lindo, silêncio, né? Recebemos a notícia que todos estão bem. Minha caneta sumiu. Pare. Tudo isso são exemplos de frases, né? Ela pode ser uma única palavra ou um conjunto de palavras, mas você consegue entender a mensagem que ela quer passar. Oração, né? Oração é a frase construída com um verbo ou uma locução verbal. Toda oração tem que ter verbo. Toda. Não tem verbo, não é oração. Frases, a gente tem nominal e verbal. Nominal não tem verbo, verbal tem verbo. Então, todas as frases verbais são orações, porque ela contém um verbo. Oração tem que ter verbo ou uma locução verbal. Exemplo: mal posso esperar. Posso esperar é um verbo, ou melhor, é uma locução verbal, porque o verbo é esperar, posso é complemento de esperar, mas é uma locução verbal, então, portanto, uma oração. As avaliações serão feitas hoje, também é uma locução verbal, feitas, que é o verbo principal, que é auxiliado pelo serão, né? Eu passei no teste, verbo passei. Todos esses exemplos são orações porque possuem verbo ou uma locução verbal. Período. Período é a frase formada por uma ou mais oração.
Então a gente fala assim: todo período é o conjunto de oração, toda oração é o conjunto de frases. Então não existe frase, não existe período sem frase e oração, entendeu? Uma faz complemento com a outra. Então o período é um monte de frases juntas. Existe período simples? Existe, que ele é constituído somente de uma oração. Mas ele pode ter vários. Aí eu dou o exemplo do parágrafo. Você pega um livro e vai ler um livro, ou uma notícia, ou uma reportagem, tem um parágrafo. Aquele parágrafo é constituído por um monte de frases que contém verbo, que são orações. Então, período é isso, é um conjunto de orações e frases juntas, né? Exemplo, o avião sobrevoou a pista. É uma única oração, uma oração absoluta, né? Só tem ela, né? Aí o outro exemplo, parece que a colheita vai ser boa este ano. Parece é um verbo, vai ser é uma locução verbal. As duas juntas forma um período, né? Porque contém mais de uma. O estudo dos períodos. Então agora nós vamos adentrar os períodos em si, que é o nosso foco principal, né? Período é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo com sentido completo. Tudo tem que ter sentido completo. Você tem que entender a mensagem. O período pode ser simples ou composto. Simples significa que só tem uma oração. Composto tem mais de uma, né? 2, 3, 4, quantas tiver, tá? Então, o que é período simples, né? É aquele constituído por uma única oração que recebe o nome de oração absoluta, né? Exemplo, o amor é eterno, as plantas necessitam de cuidados especiais, quero aquelas rosas, o tempo é melhor remédio, e assim vai, né? E o composto é aquele constituído de duas ou mais, né? Então ele tem várias, né? Várias orações juntas. Normalmente ele é separado por uma vírgula, por ponto, por uma conjunção, né? Um conectivo. Então ele tem os pontos que você consegue identificar. Exemplos, né? Quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Vocês observam que tem dois verbos, né? Partiu e ficou. Quando você partiu, você já sabe, você sabe que ele foi embora. Ele te dá um enunciado completo. Ele foi embora. Aí ele acrescenta: minha vida ficou sem alegria. Isso é um complemento, ele está complementando a informação. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Quero aquelas flores. Já diz, a função do verbo é dizer que você quer aquela flor. Mas para que você quer aquela flor? Para presentear minha mãe. Então, isso são duas em uma. Entendeu? E tem mais, ó. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que aconteceu ao anoitecer. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem duas locução verbal e 3 verbos. Cada ponto te dá o entender, né? A compreensão do todo, né? Olha o outro exemplo. Cheguei, jantei e fui dormir. Cheguei, você chegou em algum lugar. Você jantou, que é uma ação. E foi dormir, que é uma locução verbal, né? Fui dormir, dormir é ação, fui é auxiliar de dormir. Mas é nesse sentido. Informação completa, cheguei. Informação completa, jantei. Informação completa, fui dormir. Então, ele te dá a informação completa, mas são várias orações presentes dentro desse período, né? Então, é isso. Agora vamos praticar.